Bom dia, estamos aqui para mais um devocional a gosto de Deus, iniciando todas as manhãs de agosto, procurando que Deus coloque o tempero para esses dias. Agosto para mim é um mês importante, de muitas emoções, de muitas lembranças, e a orar, falar com o Senhor. O que é que eu poderia oferecê-lo nesse mês de agosto? Ele me falou dessas lives devocionais e aqui estou eu para trazer para mim primeiro e para você o tempero de Deus para os nossos dias, para as nossas manhãs. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a sua palavra é sempre nova e buscar a sua direção nos dá equilíbrio, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para viver o dia com tudo aquilo que ele traz. Nem sempre vamos ter dias tranquilos, nem sempre vamos ter dias de descanso, mas buscando ao Senhor, ele pode nos dar orientação. E hoje nós vamos ler o Salmo 2. O Salmo 2 fala, tá falando aqui de Jesus, né? Do Mestre, daquele que foi enviado. Vou ler para vocês. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com varas de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, os reis, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência e autoridades da terra. Adorem ao Senhor com tremor. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O Salmo a gente pode colocar em algumas partes. Então, no primeiro momento, a gente vê que há um levante, uma rebeldia das autoridades da terra. Quando se fala em autoridade, nós logo pensamos em poder. E sabemos que o poder pode revelar muito do que está no coração. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, mas nem sempre a posição de autoridade ela é exercida da maneira que deveria ser. E aqui no Salmo 2, nós vemos que autoridades do mundo, das nações, se levantam contra Deus, fazem coisas que não agradam ao Senhor, tratam com injustiça o povo e pensam mais em si, né? São corruptos, enfim. E essas autoridades, o Salmo fala que elas se rebelam contra Deus. E a primeira reação que Deus tem, que é curioso quando a gente lê sem o entendimento de fato de quem Deus é, só com a ideia de quem Deus é que a primeira coisa que ele faz no seu trono é rir e caçoar deles. Você já imaginou Deus rindo e caçoando? É quase uma imagem estranha quando nós temos uma ideia de Deus, sempre sério, sisudo. Mas aqui é como se Deus falasse assim: como pode
Eles não sabem que são pó, que são palha ao vento, vela ao vento, qualquer coisa. Vão sair desse trono, o trono deles não é eterno. Então Deus ri e caçou ele. Não entenderam ainda, estão pensando que são eternos. E logo depois, um outro sentimento que vem ao coração de Deus é a sua ira, né? Deus irado, ele não peca, porque a ira dele é justa, é santa. São pessoas que ele criou à sua imagem e semelhança. Nesse caso, pessoas que ele escolheu para estarem à frente do povo, de outros povos, conduzindo a fim de que trouxesse justiça, a fim de que o reino dos céus fosse revelado. E essas pessoas não entendem a beleza e o chamado e se colocam em rebeldia. E se colocam em rebeldia contra aquele que foi ungido por Deus, Jesus Cristo. Ele foi ungido Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui, o Salmo o tempo todo fala de autoridades mesmo, né? De pessoas que estão liderando, governando. Mas nós também fomos chamados para ser autoridade das nossas vidas, para dominar nós mesmos. Como tem sido o seu domínio? Como você tem governado esse território aqui que lhe pertence? Você também tem sido alguém que tem feito coisas que estão em rebeldia contra Deus? Nessa manhã de agosto, 2 de agosto, o Senhor nos chama para refugiar nele. O Salmo termina dizendo: como são felizes todos os que nele se refugiam. E o convite para o dia de hoje é: refugie-se no Senhor. Não permita que nenhum tipo de rebeldia venha até o seu coração. Busque entender os princípios do Senhor, porque neles há paz. Como você tem sido autoridade sobre você mesmo? Tem tido domínio próprio? Ou tem feito coisas que afastam você de Deus? Que nessa manhã de agosto, nessa manhã do dia 2 de agosto, a gente reflita e a gente coloque em ordem como nós estamos agindo diante do nosso Pai, do nosso Criador. Senhor, nosso Deus, é muito bom estar na Tua presença, Senhor. É muito bom entender que o Senhor ungiu Jesus, que o Senhor, através dele, rasgou a cédula que era contra nós, que o Senhor rasgou o véu de alto a baixo, nos deu livre acesso à Tua presença, Senhor. Deus, nessa manhã nós queremos andar em comunhão com o Teu Filho Jesus, aprender a sermos autoridade sobre nós, ouvindo aquele que é a autoridade maior, que foi colocado como nome acima de todo nome, Senhor. Jesus seja Senhor de nossas vidas verdadeiramente. Somos Teus representantes, Senhor. Esse tempo irá passar, esse tempo na terra irá passar, Senhor, e depois teremos que dar conta do que fizemos por aqui a Ti. Então queremos Te ouvir. Ajuda-nos nesse segundo dia de agosto a colocar as nossas vidas debaixo do Teu senhorio e a sermos aqueles que representam ao Senhor aqui nessa terra, ajudando aos outros, amando, perdoando. Enfim, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie nessa jornada, que o nosso agosto seja mesmo ao Teu gosto, Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, e abençoa cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, que assistirem a esse devocional. Que essa palavra os alcance e que os ajude a colocar o seu caminho
o seu trajeto de volta ao caminho, de volta à rota, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, que Deus abençoe teu 2 de agosto, que tenha o tempero dele nesse dia de hoje. Até amanhã.